Meu nome é Tadeu João Ribeiro Batista. Eu estou aqui trabalhando com vocês no conteúdo da disciplina Epistemologia e Educação Física. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os paradigmas epistemológicos e, o corpo. Em aulas anteriores, nós já falamos sobre os fundamentos centrais do positivismo e da fenomenologia e como eles se atrelam a determinadas concepções de corpo na atualidade. Como nós estamos lidando de maneira mais direta com a própria educação física, o objetivo nesta aula é exatamente fazer a discussão a respeito de como que, no materialismo dialético, essa análise e essa aproximação é possível. Assim sendo, quero chamar a atenção, mais uma vez, para o fato de que nós estamos lidando com o materialismo dialético, que é o terceiro paradigma epistemológico com o qual nós estamos lidando. Assim, a gente vai dividir o nosso conteúdo em dois momentos específicos. Nesse primeiro, nós falaremos sobre o materialismo dialético e a pesquisa, apresentando alguns fundamentos centrais do que é o materialismo dialético, e, no segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre a concepção de corpo a partir da análise marxista, e como apresentar muito rapidamente alguns autores que, na educação física brasileira, têm se aproximado da discussão sobre o corpo no materialismo dialético. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. No primeiro momento, nós podemos dizer que a concepção de corpo, a origem do materialismo dialético se dá por volta do século V antes de Cristo, com Zênon de Eleia ou talvez com Sócrates, que vão tratar com a noção da dialética enquanto uma arte do diálogo, ou ainda como a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de distinguir claramente os conceitos envolvidos naquela discussão. Porém, a gente pode considerar ainda que, apesar de que eles tratam a dialética como um processo de diálogo entre duas pessoas, talvez a noção e a compreensão que a gente tem da dialética na atualidade, muito mais relacionada aos aspectos da contradição, sejam anteriores a esses filósofos, que devem ter surgido provavelmente com Heráclito de Éfeso, quando na sua concepção de dialética ele incorpora algo que se manteve permanente até a modernidade, principalmente ao século XVIII e XIX, e a qual nós percebemos ainda hoje, que é o modo de compreendermos a realidade como sendo essencialmente contraditória e em permanente transformação. Vamos perceber aí ao longo da aula que esse é um elemento bastante importante para a gente poder pensar o que significa a dialética na atualidade. O salto da dialética do período da antiguidade para a modernidade, talvez esses dois autores sejam as duas principais referências a respeito da dialética. Por um lado, nós temos Hegel, que é um autor que nasce na segunda metade do século XVIII e morre na primeira metade do século XIX, e que vai apresentar uma compreensão de que nós temos como sendo considerado uma dialética idealista, e, em seguida, um dos seus seguidores, até um determinado momento, Karl Marx, que nasce na primeira metade do século XIX e morre na segunda metade do século XIX, e que vai apresentar um caráter considerado materialista. Por que dessa diferença? Bom, o principal foco está na maneira como ambos pensam a relação entre sujeito e objeto.
Para ambos, é importante destacar, porque isso é uma coisa que já vinha da própria concepção que Kant trazia, inclusive para dentro das ciências no modelo empírico-analítico, de que existe um processo de idas e vindas entre o sujeito e o objeto. Só que Hegel, assim como Marx, não vão tratar isso de uma forma separada, mas como de uma permanente e intensa inter-relação entre sujeito e objeto. Não é uma ida e vinda, é uma relação circular. Em dado sentido, poderíamos dizer, inclusive, que eles são inseparáveis, ou seja, sujeito e objeto não se separam. Só que existe uma diferença central entre eles. O primeiro é que em Hegel, o sujeito consciente se objetiva para depois se subjetivar, ou seja, transforma a sua consciência. O que Hegel acreditava, num certo sentido, é de que, num primeiro momento, existia a formação de uma consciência dada por um espírito absoluto, e a formação desta consciência nos fazia intervir sobre um dado objeto. Ao estabelecer a relação com este objeto, então, o ser humano o transformava e ou o compreendia, e a partir daí ele então se subjetivava, transformava a sua consciência dentro do processo. Enquanto que para Marx não. Primeiro existe uma subjetivação do sujeito, para depois haver objetivação. Em que sentido estamos dizendo isso? Veremos posteriormente que Marx irá dizer que são as condições sociais e materiais que determinam a consciência do ser humano. Ou seja, todos nós nascemos em um determinado momento histórico e num período que vai nos permitir o desenvolvimento de um dado processo. Então, aí uma subjetivação, e a partir desse momento, nós optamos pela nossa maneira de intervir na natureza. E com isso, a gente transforma a nossa consciência. Então, eu apreendo os dados da realidade, a partir daí eu vou intervir na natureza, e ao intervir na natureza, essa transformação da natureza, que é o próprio objeto do ser humano, vai acabar voltando a ele e assim mesmo, e por isso o transformando. Porém, temos que levar em consideração que, para ambos, a relação que se dá entre o ser humano e a natureza se dá por meio do trabalho. Em ambos, tanto em Hegel como em Marx, o trabalho é a maneira como o ser humano age sobre a natureza, a transforma e a compreende. Porém, nós percebemos aí, então, algumas aproximações e alguns distanciamentos. Primeiro, em Hegel, o trabalho forma a consciência. E a consciência para Hegel nada mais é do que a objetivação da própria consciência, ou seja, a partir daquilo que Hegel compreendia, a minha consciência vai ser objetivada na forma do meu trabalho, e aí, ao objetivar na maneira do trabalho, eu ponho para fora a minha forma de ser. Daí a objetivação da minha consciência. Ao realizar isso, o objeto desse trabalho se torna para mim fonte de reflexão. Eu, particularmente, costumo dizer que nós teríamos aí uma dupla reflexão. A reflexão no sentido de um espelho, pois, ao olhar para o objeto, o homem não vê o objeto produzido, mas ele vê a si mesmo, e daí a noção desse espelho, e aí ocorre então a sua subjetivação, ao mesmo tempo que a elaboração daquele objeto permite ao ser humano refletir sobre a sua forma de trabalho, sobre como fazer, inclusive, um trabalho melhor. E daí, então, ocorre esse processo de subjetivação que está dada na perspectiva hegeliana. Enquanto em Marx, a compreensão que nós temos é de que o trabalho também forma a consciência. Só que, como ele entende que essa consciência ela não é formada por um espírito absoluto,
mas ela é determinada pelas condições materiais, antes de haver a necessidade, a possibilidade da objetivação, vai haver uma subjetivação por parte do sujeito. Além disso, Marx vai enxergar uma coisa, ou fazer uma análise que não foi feita por Hegel, que é a organização do trabalho a partir da dinâmica do modo de produção capitalista. E no capitalismo não há uma subjetivação plena, devido ao processo do que a gente poderia chamar aqui de alienação, que deverá ser explicado talvez num outro momento, e que começa com o processo de venda do trabalho para uma outra pessoa. Ou seja, se em Hegel o produto do meu trabalho permitia me ver no trabalho, em Marx, quando ele olha para o modo de produção capitalista, ele vai dizer que, na realidade, o trabalho, como ele passa a ser um trabalho para outra pessoa, né, e aí é o sentido do alienar, ele não pode se subjetivar plenamente. Isso trará, em sequência, né, a perda do próprio objeto que foi vendido, a perda do controle do processo de produção, a perda de si mesmo e a perda da relação com o outro enquanto ser humano. Também é importante que a gente entenda que a dialética possui algumas leis gerais. Isso pode ser identificado em qualquer um dos autores que nós mencionamos, tanto Hegel quanto Marx, mas ela é descrita de uma maneira bastante pontual em um livro de Engels chamado A Dialética da Natureza. Engels irá dizer que a dialética possui 3 grandes leis. A primeira lei é a lei da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. É importante destacar aqui que o materialismo dialético ele tende a não trabalhar só com aspectos quantitativos, como é o caso do positivismo, ou apenas com aspectos qualitativos, como é o caso da fenomenologia. Pelo contrário, ele tende a trabalhar tanto com elementos da quantidade como elementos da qualidade, pois é o processo de relação entre a quantidade e a qualidade que vai permitir uma melhor análise dos dados. A segunda lei, que tem uma relação direta com a contradição, que é o que a gente chama de lei de interpenetração dos contrários. Em Marx, sobretudo, os contrários vão ser dados basicamente pela luta de classes e pela relação entre aquele que compra a força de trabalho, o burguês, e aquele que vende a força de trabalho, o trabalhador, ou o proletário. Então, nesse caso, é a relação que está dada entre relações contraditórias que vai haver a possibilidade de se compreender como são dadas as diferentes relações sociais. Diga-se de passagem, apesar do esforço de Engels nesse livro, A Dialética da Natureza, demonstrar como a dialética funciona em relação aos diferentes fenômenos físicos e naturais, a gente poderia dizer que o materialismo dialético é um paradigma científico que tem melhor nível de aplicação para dentro das ciências humanas e sociais. E por último, a gente tem a lei da negação, ou seja, é a partir da negação, nós falaremos disso posteriormente, ainda neste vídeo, que nós vamos conseguir compreender o que é o processo de síntese. Então, nós temos que conseguir compreender os dados iniciais, que a gente poderia chamar de aparência, conseguir ir gradativamente, inclusive negando a própria aparência, até que a gente possa chegar à essência do fenômeno. Ao chegar à essência, a gente não só vai negar a afirmação inicial, como a gente tende a negar o que foi negado, só que aí com um nível de compreensão bem mais ampla, como veremos posteriormente. Mas, afinal, o que pretende o materialismo dialético? De acordo com o próprio Marx, o materialismo dialético ele pretende nada mais do que provar, mediante escrupulosa pesquisa científica, a necessidade de determinados ordenamentos das relações sociais
e, tanto quanto possível, constatar de modo irrepreensível os fatos que lhe servem de ponto de partida e de apoio. Ou seja, o materialismo dialético ele se põe na dimensão da pesquisa científica e ele procura compreender os fatos analisados com o máximo de rigor, tendo como referências os seus pontos de partida, o seu apoio, para se chegar ao momento possível de compreensão do objeto, considerando que, dada a historicidade, só nos é permitido chegar a um determinado grau de desenvolvimento de cada objeto. Bem, mas quais são os passos da pesquisa? Como é que isso pode ser visto de uma certa forma? Bom, poderíamos dizer, levantando aqui alguns pequenos acréscimos que estarão entre colchetes feitos por nós, 4 elementos centrais para poder se fazer uma pesquisa na perspectiva do materialismo dialético. O primeiro, levantar a problemática, ou seja, a situação-problema, que é a partir da situação-problema ou da problemática que nós iremos definir o problema científico ou o problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa terá que ser tratado posteriormente com maior cuidado. Depois disso, começaremos então, da forma mais rigorosa possível, a levantar os procedimentos de coleta dos dados dentro dos elementos empíricos ou documentais que nos permitem o aporte necessário para a construção da nossa análise da sociedade. Daí, então, vem o segundo ponto, né? Uma análise crítica e criteriosa dos dados bibliográficos, uma vez que nenhuma pesquisa científica ela se faz sem um grande rigor no levantamento da bibliografia já existente sobre o tema. Depois, a gente define a organização e os procedimentos de análise e exposição dos dados, principalmente dos dados empíricos, para que eles possam ser submetidos às diferentes formas de análise possível. E aí, então, no quarto momento, realizar a análise dos dados. Ao realizar a análise dos dados, é muito frequente, do ponto de vista da pesquisa científica, nós fazemos uma pequena... nós entendemos sempre que a pesquisa ela se dá pelo desenvolvimento e pela exposição daquilo que aconteceu ao longo do processo. Isso Marx irá chamar de exposição da pesquisa. Porém, ele nos dirá que mais importante do que a exposição da pesquisa é a exposição do objeto. Quando nós falamos de exposição da pesquisa, nós estamos falando da apresentação dos passos da pesquisa, seguido do processo de investigação e das categorias que são apresentadas, mesmo que não haja uma compreensão definitiva do objeto, pois ele é apresentado em partes. Então, é muito frequente a gente perceber na literatura textos que nos mostram uma pequena introdução, o desenvolvimento dos métodos e procedimentos utilizados para a compreensão do objeto, uma análise estatística ou mesmo qualitativa, e a partir daí dizendo como aqueles dados se confrontam com a literatura, e ao confrontar com a literatura, se os dados coletados são verdadeiros ou não, se eles confirmam o que já estava apresentado ou se eles negam aquilo que estava apresentado. Porém, quando Marx propõe fazer a exposição do objeto, ele vai trazer essa análise a partir de 3 perspectivas diferentes. A primeira, tratar o objeto da maneira como ele se desenvolve, e o desenvolvimento do objeto ele não se dá apenas pelo desenvolvimento da nossa pesquisa, mas pela sua própria existência e pela sua própria forma de existir. No segundo momento, ele apresenta as categorias de acordo com o seu grau de importância. Então, sempre a principal categoria apresentada, ou a primeira categoria apresentada, é a categoria de maior relevância dentro do processo do objeto estudado.
o que pode variar de objeto para objeto, uma vez que as categorias serão dadas a priori. Nós entenderemos isso em breve. E, finalmente, analisa-se o objeto em sua totalidade, na sua condição presente, comparada com o passado, e as suas contradições. Só que, para a gente poder pensar a contradição e o próprio processo de exposição do objeto, a gente tem que pensar que a relação que se dá entre o sujeito e o objeto, como ela não se separa, a gente poderia chamar, e Marx irá chamar assim, de praxis. Então, para Marx, o que é a praxis? Considerando que esse é um processo crítico. Primeiro, ele dirá, não é a crítica pela crítica. Tá? A praxis expressa justamente a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento, a teoria e a ação. A teoria, se formos refletir de maneira tradicional, nada mais é do que a compreensão e a elaboração mental, racional de um determinado processo, enquanto que a ação seria a nossa intervenção na realidade social. Porém, toda teoria ela surge de uma determinada ação. Toda ação possui a sua teoria e tenta gerar uma outra teoria, seja para confirmá-la, seja para transformá-la. O segundo ponto importante é considerar que todas as categorias, elas, no materialismo dialético, têm dois aspectos que são centrais e simultâneos. Em primeiro, toda categoria ela é necessariamente uma categoria lógica. Ou seja, ao ser lógica, isso significa que uma categoria ela tem que ser dada para uma compreensão racional, mental, para que a gente possa, no final da pesquisa, obter aquilo que Marx irá chamar na contribuição à crítica da economia política de concreto pensado, ou seja, a realidade ela tem que ser transposta para dentro da minha cabeça. Ao mesmo tempo, toda categoria ela é histórica. Isso não significa dizer que, usando uma brincadeira que as pessoas sempre usam, que toda pesquisa começar, no princípio era o verbo e etc. Ou nos primórdios da filosofia na Grécia, mas procurar entender a partir de que momento aquela categoria se desenvolve, quando ela aparece, como ela tem se desenvolvido e qual é o seu estágio atual. Considerando que a história ainda não acabou e que a história seria, de acordo com Marx, a ciência por excelência, não haveria possibilidade da gente conseguir compreender a realidade sem conseguir pensar na construção da sua historicidade. E aí, então, nós temos o último slide para falar do processo do movimento dialético. Então, nós sempre começamos com uma tese, que é uma afirmação de um determinado elemento. Essa tese, essa afirmação, ela tem que necessariamente passar pelo seu momento de negação. Só que isso não vai se dar de maneira linear. Pelo contrário, isso vai se dar a partir de um processo espiralado, porque nós temos que compreender toda a realidade, as suas diferentes determinações, para que em seguida a gente possa negar o objeto que está sendo analisado. Depois haverá, então, como uma lei da dialética, a negação da negação. Isso significa dizer que todos os objetos estudados, eles, após serem negados, eles terão a sua negação negada novamente. Dando um exemplo muito rápido, muito simples e até reducionista, se fôssemos usar a educação física como uma referência, poderíamos dizer o seguinte, que a educação física nasce de uma relação meramente biológica. Depois, se a gente fosse olhar para a educação física no Brasil, existe uma busca de negação de que a educação física se dá pelas suas relações sociais ou culturais. E, por último,
que é um momento que ainda não chegou do ponto de vista da educação física de uma maneira tão clara, que seria negar a negação, ou seja, compreender que a educação física, dentro das suas determinações sociais, também possui componentes biológicos que não podem ser negados. A partir da compreensão dessa síntese, que não é simplesmente resumir, mas entender as determinações que estão dadas no objeto, a gente cria então uma nova tese, uma nova afirmação, e esse processo ele se mantém historicamente de maneira indefinida, né? Agora, quanto tempo nós levaremos em cada um desses momentos? Apenas a história, com uma ciência verdadeira, poderá nos dizer. Bom, passemos então agora à segunda fase da nossa exposição aqui, que é a relação que se dá entre o corpo e o materialismo dialético. Eu, particularmente, prefiro entender que as principais perspectivas de corpo estão dadas, né, por alguns dos seus principais referenciais ou dos seus clássicos. Assim, procurei compreender, né, a relação que Marx estabelece com o corpo, para que a gente possa, então, dizer o que é esse corpo na perspectiva marxista ou do materialismo dialético. Bom, antecipando uma coisa, Marx nos dirá que o corpo ele possui duas dimensões que estão interrelacionadas. Na relação, mais uma vez, né, pensando aí na relação sujeito-objeto. Por um lado, aquilo que ele vai chamar de corpo orgânico, e no segundo momento, o que Marx irá chamar de corpo inorgânico. O corpo inorgânico, que também é um corpo físico, vai ser compreendido por Marx como, para o homem, como para o animal, a vida genérica possui a sua base física, orgânica, biológica, no fato de que o homem, como animal, biologicamente falando, vive da natureza inorgânica, e uma vez que é mais universal que o animal, também mais universal é a esfera da natureza inorgânica de que ele vive. Gostaria de chamar a atenção aqui que Marx não está se remetendo, por exemplo, à ideia de uma natureza orgânica e inorgânica, como muitas vezes a gente pensa na química, né, de que o orgânico é aquilo que possui átomos de carbono e o inorgânico seria o que não possui os átomos de carbono. Ao contrário, em Marx, a ideia do orgânico ou do físico estaria relacionado ao nosso próprio corpo, às nossas características biológicas propriamente ditas, aos nossos músculos, às nossas vísceras, aos nossos ossos, enquanto que do corpo inorgânico do ser humano, esse corpo inorgânico vai aparecer na natureza na seguinte forma. A universalidade do homem aparece praticamente na universalidade que faz de toda a natureza o seu corpo inorgânico. Primeiro, como imediato meio de vida e, igualmente, segundo, como objeto material e instrumento da sua atividade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem, ou seja, na medida em que não é o próprio corpo humano. Então a gente precisa entender aqui esses dois elementos com os quais Marx vai estar dialogando. Quando eu falo, então, que qualquer coisa que está fora de mim é o meu corpo inorgânico, isso significa que o ar, a água, a comida, a vegetação, os animais, o mar, os rios, assim como outros seres humanos e tudo aquilo que foi produzido ao longo da história pelos seres humanos, faz parte dessa natureza ou desse corpo que Marx irá chamar como de inorgânico. Então, a gente tem essa relação sem a qual eu preciso dela para poder sobreviver, né? Um exemplo muito simples, eu não consigo viver sem ar. E
né, para conectar com algo muito presente agora, né, nesse ano de 2020, né, que é o coronavírus, que ataca principalmente as vias aéreas. A gente tem visto que boa parte das pessoas que têm morrido em decorrência do comprometimento dessa doença tem morrido por falta de ar, uma vez que esse vírus ataca os pulmões. E o segundo momento, que é o objeto material e instrumento da própria atividade vital. Mas o que é atividade vital? Atividade vital, para Marx, assim como para Hegel, nada mais é do que o próprio trabalho. Então, é a relação que está dada entre o corpo inorgânico do ser humano com o seu corpo orgânico que permite a constituição da sua vida. O próprio Marx complementa: o homem vive da natureza, ou também a natureza é seu corpo, com o qual tem de manter-se em permanente intercâmbio para não morrer. Ou seja, o meu corpo sem ar, o meu corpo sem água, o meu corpo sem comida, ele tende a perecer. Afirmar que a vida física e espiritual do homem, ou do ser humano, né? E aí Marx entende que não é que o ser humano não possui só uma vida física, e o espiritual não é só aquilo que está ligado a Deus, mas tudo aquilo que nós conseguimos construir do ponto de vista racional, teórico, dos valores, entre outros. São interdependentes. Significa apenas que a natureza interrelaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza. Então, se nós formos pensar que o meu corpo orgânico, também para cada pessoa que assiste esse vídeo, é um corpo inorgânico, isso significa, então, que em dada medida, o meu corpo orgânico, ele também é corpo inorgânico, ou seja, ele faz parte da natureza de todas as outras pessoas que existem no mundo. Logo, eu sou parte da natureza, e dizer isso significa que a natureza está estabelecendo uma relação com ela própria. Para encerrar, seria importante dizer aqui, fazendo um diálogo mais próximo, inclusive, com a própria educação física enquanto campo de conhecimento, que talvez o materialismo dialético seja, de todos os paradigmas, um dos que menos apresenta autores que fazem esse diálogo diretamente com ele. Entre os poucos que nós temos, apesar de algumas diferenças e mudanças dos referenciais, embora nem todos eles se remetam diretamente a Marx, mas a vários autores de base marxista, como Gramsci, Adorno, entre outros, nós poderíamos dizer que os autores que discutem o corpo no materialismo dialético, que estão sobretudo vinculados ao campo de conhecimento da educação física hoje, são o professor Alexandre Fernandes Vaz, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Carlos Harold Jr., da Universidade Estadual de Maringá, o professor Hugo Leonardo Silva, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Marcos Aurélio Taborda de Oliveira. Dizer um pouco das suas produções seria bastante complicado para esse momento, uma vez que esses autores possuem uma vasta produção bibliográfica em seus currículos. No entanto, entendemos a sua relevância ao trazerem esse debate para um paradigma que é pouco tratado ainda do ponto de vista das relações entre o corpo e a educação física na atualidade. Nós nos vemos em uma próxima aula trabalhando ainda o corpo em outro paradigma ou em outras possibilidades de desenvolvimento da pesquisa, como é o caso do movimento pós-estruturalista ou movimento pós-moderno. Até lá!